né, sobre a vinda lá dos seus salvadores, montados em cavalos, né, em um animal que parecia o cavalo ali dos espanhóis e tudo mais. E, em geral, a primeira evangelização vem por meio de símbolos, de Claro. pinturas, de ritos, de músicas. Isso acontece até hoje, né? Quantas pessoas não se convertem por causa de uma música? Na história tem vários exemplos, mas até hoje, né? Quem está assistindo aí talvez tenha passado por essa experiência. E essa é a importância da gente manter os símbolos natalinos. A Exato. gente manter a história, conhecer a história dos símbolos natalinos e continuar fazendo, porque é um caminho para que as pessoas se convertam. É um momento em que Deus está mais próximo do nosso coração, o momento do Natal. As pessoas estão mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, só que elas não falam a língua de Deus ainda. Por exemplo, esses sábios aqui não sabiam de todas as profecias, Claro. mas eles veem a estrela. Então, quem tem em casa, por exemplo, uma árvore de Natal, um presépio, até o Papai Noel, inclusive, esses símbolos, eles todos remetem a Jesus Cristo, se a gente conhece a história deles. E por isso que é tão importante todos os anos a gente fazer, porque é essa estrela que o pagão vê, e por causa da estrela ele começa a procurar, começa a estudar, começa a refletir no seu coração, e eventualmente ele chega na casa onde está Exato. Maria e o menino Jesus. E essa ideia do símbolo, né, da tocar. Bom, o evangelista São João diz lá na sua carta: o que nós vimos, o que nós tocamos, o que nós apalpamos com relação ao verbo da vida, a palavra da vida, né? O mistério do Natal significa isso: Deus se fez visível. São Paulo vai dizer, né? Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então, quem o viu, viu. Ele diz, né? Quem me viu, viu o Pai, diz Jesus, né? Então, os símbolos nos ajudam porque a nossa natureza humana é um composto, corpo e alma. Então, nós temos uma necessidade de algo concreto que nos remeta àquilo que é invisível, àquilo que é da fé. No caso dos apóstolos, eles olhavam para a humanidade de Cristo e reconheciam nele o próprio Deus, como São Tomé, meu Senhor e meu Deus. No nosso caso, nós não temos essa graça, nós ainda não vemos a sua humanidade, vamos ver na glória do céu, nós vemos Cristo na Eucaristia, nós conhecemos Cristo pela Escritura, mas esses sacramentais, esses símbolos, como a representação do presépio, a imagem do menino Jesus, os símbolos de Natal, as luzes, a estrela sobre o presépio, ajudam, assim, como culturalmente, a nós termos referências, né, da nossa fé, não perdermos de vista o que nós estamos celebrando. É uma quimera, é uma coisa impossível, uma religiosidade apenas espiritual, pura só de espírito, porque nós aqui somos corpo e alma, nós precisamos dessa ajuda dos sentidos, né, para redescobrir a Cristo. Não, e tem, claro, aqui a estrela mostrou para os reis magos que, longe de ser dos astros serem deuses, eles louvam o Deus que criou todos os astros. Então eles se dirigem ao Senhor, que é quem dá governa tudo, inclusive os astros, né? Nós pensamos muitas vezes, na nossa cultura, queremos divinizar a cultura oriental, divinizar as coisas, mas na verdade, o que acontece é quando você chega no final de tudo, tudo louva, na verdade, o Messias que nos guia, tudo louva, na verdade, isso. Então, as pessoas, claro, caem tanto na astrologia, eu quero louvar os astros, mas aí você vai andando e fala assim, caramba, mas os astros vieram de onde, né? O que os astros... Essa é a pergunta, né? O que os astros louvam, né? Porque você está querendo chegar neles. E os presentes, claro, dos reis magos vão representar muito da vida do Cristo. Por exemplo, o ouro é muito tradicionalmente associado à realeza do Cristo. Porque, sim, se o Messias não veio coberto de ouro, se Deus teve essa humildade, coube aos homens, no entanto, reconhecer a realeza dele e despejar o ouro sobre ele, que é a beleza disso, né? Esse tema da realeza do Cristo é um dos temas mais importantes, porque, claro, Cristo é rei. Nós vivemos num mundo pós-Revolução Francesa, maçonaria, sei lá o quê, e nesse mundo secularizado, nós temos uma visão muito estranha para a história humana, que não, Cristo é da minha cultura, mas Cristo não é da China, ou que definitivamente nem o imperador Nemateu Hit, na época que eu citei, pensavam assim. Cristo não é do Japão, Cristo não é do Oriente Médio, Cristo não é de Israel. Mas a realeza do Cristo, né, que está lá no Salmo 2, ela, na verdade, ela quer dizer não. Cristo é rei
Israel, da Palestina, da China, da Rússia, da Ucrânia, não existe lugar nesse mundo, o coração ou alma, sob o qual Cristo não seja rei. Isso choca com esse secularismo maçônico difuso, mas é tão bonito quando você entende, que fala, caramba, não tem pedaço dessa terra que Cristo não está querendo salvar, que ele não está redimindo, que ele não é Senhor. Não tem lugar em que a providência divina não chega, não tem lugar em que a graça não é eficaz, né? Eu tive a experiência, né, de, sei lá, falar sobre temas como esse em lugares, sei lá, em Stanford, na Faria Lima, em lugares assim, que as pessoas viravam para mim e falavam, olha, Guilherme, eu já vi essa direto, né? Beleza, muito legal você falar essas ideias aí, mas você não vai achar que na Califórnia alguém vai ouvir o que você está falando, né? Ou alguém falar assim, não, você não vai achar que os japoneses vão ouvir o que você está falando. Ou você não vai achar que na Faria Lima as pessoas vão ouvir o que você está falando. E eu sempre a minha experiência falando em tantos lugares diferentes é que, sinceramente, o que as pessoas mais querem é ouvir isso que a gente está falando. Não tem outra coisa que as pessoas queiram no Vale do Silício, ou na Faria Lima, ou no Japão, ou em qualquer outro lugar, queiram ouvir do que isso. Porque existe algo, e isso é, no fundo, a realeza do Cristo. Existe algo Pode falar, pai. O evangelho, quer dizer, o evangelho é enfático, é insistente, sobretudo o evangelho de Mateus, em dizer que Jesus é o descendente de Davi, para dizer que ele provém de uma linhagem real, que nele se cumpre aquela promessa feita a Davi, que da descendência dele teria um reino que vai durar até o fim. É nele que se cumpre também aquela profecia lá do Filho do Homem, de Daniel, etc., mas Nosso Senhor é rei ao mesmo tempo de um jeito assim muito concreto, porque ele vem de uma linhagem e ele é rei, mas ele é rei por quê? E daí isso é a mensagem do evangelho do dia do Natal, a carta aos Hebreus, que diz assim, ele sustenta o universo através do poder da sua palavra. Né? Então ele é quem sustenta o universo, ele quem dá existência, quem dá o ser a todas as coisas. E no dia 17 de dezembro, a igreja na liturgia recorda umas palavras do livro da sabedoria, que chama assim, Cristo de ó sabedoria, que procede da boca do Altíssimo, que governa todo o universo com força e suavidade. Vinde nos mostrar o caminho da prudência. Então Cristo governa o universo e nós nos sentimos hoje como se nós estivéssemos entregues à sorte, como se nós estivéssemos entregues a forças aleatórias, a apenas forças humanas, a forças políticas, ou a circunstâncias mais ou menos favoráveis da nossa vida, ou aos astros, né? Porque os astros estão aí nos guiando, a culpa né? das estrelas, exato. Mas não, existe... Que a minha resposta para isso é a culpa é nossa mesmo, entendeu? Eu sei que você está querendo ocupar a estrela, mas é tipo você. Exato. Existe a sabedoria divina, governa tudo. E mais, a sabedoria divina se fez carne, se fez homem, tá? O nosso alcance. Hoje, através do sacramento da Eucaristia, através dos sacramentos, mas... Então, essa é a mensagem reconfortante do Natal, né? E da realeza de Cristo, Nosso Senhor. Não é uma metáfora. O senhor falou sobre Jesus estar na Eucaristia, né? E isso me lembra muito a árvore de Natal. Porque a tradição da árvore de Natal começa lá no século XIV, com uma festa de Adão e Eva. Tinha uma festa de Adão e Eva no dia 24 de dezembro. Eu não sabia disso, não. Também não. Porque no dia 25 é o dia do nascimento do Nosso Senhor. Então no dia 24, as pessoas, quando elas não tinham TikTok, celular e tal, para comemorar, o que elas faziam? Faziam uma peça, todo mundo se reunia. Então nos vilarejos ali no norte da Europa, eles se reuniam e faziam encenações de como é que foi a queda no paraíso. Pô, os caras pelados? Não, nem tanto. Não era tão realista assim. Então tinha lá o pinheiro e eles penduravam maçãs. E aí vinha lá a criancinha, tal, Eva, tal, pegava lá a maçã, mordia, tal. Era uma preparação para o dia seguinte. Por quê? Porque Jesus Cristo diz, no livro do Apocalipse, que ao vencedor ele dará de comer o fruto da árvore da vida. E quem é o fruto da árvore da vida? Qual é o alimento verdadeiro para nossa alma? É Jesus Cristo na Eucaristia. Então a árvore de Natal ela é uma lembrança do que acontece quando o homem tenta ser Deus. Olha só, claro, a árvore. Por sua própria sabedoria. E o que acontece com o homem que se abre para Jesus Cristo? Ele pode finalmente comer do fruto da árvore da vida, que é Jesus Cristo na Eucaristia. É interessante você falar isso, até porque vários escritos judaicos ali dos
primeiro século antes de Cristo, por ali tem esse tema da árvore da vida, né? De voltar para como se o tempo da salvação traz de novo a árvore da vida. Eu nunca tinha associado isso na árvore de Natal, a árvore da vida. A árvore da vida tá no Gênesis, logo no iniciozinho do Gênesis. No início do Novo Testamento, o Evangelho de São Mateus começa livro da origem de Jesus Cristo. E aí ele começa a dar a genealogia, a árvore genealógica. E aparece nos últimos capítulos do Apocalipse. Que é a árvore da vida da Jerusalém Celeste. Legal. E tá na árvore de Natal, que a gente coloca em casa. Literatura Que coisa linda. Que legal. E a estrela, claro, é colocada em cima da árvore e agora todos os símbolos vão se encaixando, né? Claro. O outro que a gente não falou, a gente tinha falado, é o Papai Noel. Você quer puxar outro assunto? E os presentes também, né, que são colocados. Essa é uma foto, é uma imagem legal que ele colocou. Essa aí é a Rainha Vitória com uma árvore de Natal. Isso foi no século XIX. Foi nesse período, pelas influências nórdicas na Inglaterra, depois da publicação dessa gravura, né, que foi desenhada, publicada em jornais na época, é que as pessoas começaram no Ocidente também, bem fora do norte da Europa, a fazer árvore de Natal em casa. Ela começa lá no século XIV, mas é a partir do século XIX, graças aos britânicos, que isso chega até nós hoje. Essa gravura aí é o que faz a gente hoje colocar árvore de Natal em casa. Foi o que popularizou esse costume nórdico para todo o Ocidente. Tem uma... Sobre o Papai Noel, que ele existe, né? Que é a nossa conclusão. Tem um meme maravilhoso, né? Que é o meme da curva normal, né? Que é aquela curva de distribuição do QI. E é muito engraçado esse meme, porque normalmente tem o ponto menor QI, o mais alto eles concordam. E daí o meio do caminho que tenta inventar outra história, né? Acontece muito. E aí um desses memes maravilhosos é: Papai Noel existe, a pessoa que tá no começo da curva, e não, ele não existe, é tudo uma invenção para as crianças, e aí chega no final do meme, o QI de 150 pontos não, Papai Noel existe, ele é o São Nicolau. E essa mesma história é incrível, né? Porque as duas histórias... então, primeira coisa, sem dúvida, Papai Noel quer dizer Papai Natal, né? Então, claro, você vai tendo... mudando, a cor vermelha, inclusive, aqui, não é só Coca-Cola, que trouxe vermelho, nessa imagem, vocês já verem a cor litúrgica, que é a cor vermelha. E sim, perfeito, tem um Papai Noel Coca-Colizado que é distribuído hoje, existe essa estética, mas se você olhar as dois símbolos que são muito associados ao Papai Noel, você pensa nos presentes e nas vestimentas. São duas coisas das mais imediatas, né? Claro, daí vão tendo outras derivações, sei lá, duendes, beleza. Mas se você olhar no símbolo original, muito imediatamente você vê os presentes e a vestimenta. E quando você vê a história do São Nicolau, né? Que é daí que vem, obviamente, essa história toda do Papai Noel. O São Nicolau, ele tem duas histórias que ilustram muito isso. Três, se nós contarmos duas que envolvem os presentes. São Nicolau, ele foi bispo de Mira, que é uma região no que hoje é a Turquia, mas que antigamente tem no que é uma cultura grega, né? Toda essa parte da Anatólia, que é a cultura, que a Turquia atual era grega. Os turcos, na verdade, vieram mais do Oriente, né? E aí foram ocupando essa região. E Nicolau, tinham três... ele era de uma família muito rica. E ele, na verdade, começou a se desprender dos seus bens. Para ajudar os pobres, para ajudar várias pessoas, havia um tema de desapego. E aí tinham três meninas que não tinham dote, elas iam ser vendidas na prostituição, um negócio horrível. E aí o Nicolau começa a jogar de maneira discreta ouro. E ele vai depositando o ouro ali pela janela, por outras coisas, e elas vão ver, caramba, agora tem ouro pela chaminé, pela chaminé, para agora salvar minhas filhas. E essa ideia do ouro que vai sendo depositado para redimir as meninas é o começo da associação do São Nicolau com presentes, que é o presente que vai libertar a pessoa. Que tem um tema do desprendimento, a gente falou do ouro no antigo, nos Reis Magos, né? Tem um tema do desprendimento para redimir a pessoa. Você se desfez de algo. É o contrário da usura, né? Da pessoa que quer acumular para escravizar. Aqui você, na verdade, quer se desprender para libertar. É caridade pura, né? E depois tem pessoas que são falsamente acusadas, 3 jovens, daí homens, que o São Nicolau intercede para que eles não sejam executados. E daí condena o governador que estava falsamente acusando eles. Então tem esse tema também de impedir a punição. Entre essas duas coisas, a figura dos presentes vai sendo associada a ele. E a vestimenta, a história é bem interessante. Por quê?
essa é a época do bispo Ário. O Ário faz o cristianismo woke da época, que é Jesus Cristo é maravilhoso, mas ele é uma criatura. Ele não é Deus. Ele é criado por Deus. O cristianismo liberal do Ário é super hollywoodiano, é super aceito pela galera, porque pensa, né? É clean, é um cristianismo clean. Não, ele não é Deus, ele é um homem descolado, então você pode basicamente continuar meio que vivendo a sua vida. Você não tem que se converter, você não tem que adorar da mesma maneira, você não tem que viver da mesma forma. Isso pega muito entre as elites romanas, que muitas vezes resistiam à parte da conversão e começa a circundar, e a heresia do arianismo cresce de maneira muito forte na época. Só que o concílio de Nicéia, e vai ter o confronto